E o nosso assunto agora é a crise econômica. E a crise econômica também traz muita dor para o nosso país. Traz a dor da fome, o aumento da miséria. Isso é real, isso está acontecendo. E as imagens que circulam são muito impressionantes a respeito disso. Teve um flagrante feito recentemente na cidade de Fortaleza e que chamou bastante atenção. Pessoas em situação de vulnerabilidade esperando um caminhão de lixo para coletar restos de alimentos. Olha só o que a gente está vendo aí. Quem fez esse registro foi um motorista de aplicativo, o André Queiroz. Ele estava passando lá e ele viu essa cena. Ele viu as pessoas indo pegar o lixo, não deixando, né, os funcionários ali jogar no caminhão e eles entrando no caminhão de lixo para conseguir alimentos. São imagens impressionantes. Ele fez... News FM, enquanto 14 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza aqui no Brasil, parlamentares se valem de privilégios, vários deles, para almoçar, para jantar e promover eventos em restaurantes de luxo, tudo isso com o nosso dinheiro, né? Não podia ser diferente. A gente vai entender direitinho essa conta, quais os valores nessa reportagem especial do Pablo Fernandes. A realidade do Congresso não é a mesma da grande maioria da população. Um levantamento feito pela Band News FM aponta, por exemplo, que o senador e ex-presidente Fernando Collor, do PROS, gastou mais de R$22 mil em uma festa para mais de 90 pessoas com direito a caipirinha e cerveja. O evento ocorreu no fim de agosto na churrascaria Fogo de Chão, na Asa Sul, em Brasília. Outro senador, Carlos Portinho, do PL, promoveu um jantar com o secretário de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro no restaurante Gero, dentro do Hotel Fazano, na capital fluminense. A conta saiu R$ 1.300, R$ 1.100 reembolsados pelo Senado, com direito a pratos como espaguete à carbonara, ravioli, risoto, sobremesas e cafezinho. Um mês depois, Carlos Portinho gastou mais R$1.000 em outro jantar, em um restaurante japonês com a equipe jurídica na Asa Sul. 6 ostras saíram por R$ 144, sem contar os pratos com polvo, camarão e salmão. Em São Paulo, Alexandre Giordano, do MDB, gastou em 2 churrascarias mais de R$ 1.700 para 8 pessoas, devidamente reembolsados pelo Senado. Apenas uma picanha fatiada custou R$ 242. A fraldinha saiu por R$ 188. Relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros, do MDB, costuma frequentar com a equipe o restaurante Dom Francisco, em Brasília. Em 3 almoços, o senador gastou mais de R$ 2.000. Só um prato de bacalhau na brasa saiu R$ 270. As despesas não são ilegais, estão dentro da chamada cota parlamentar, mas não refletem o dia a dia da maioria dos brasileiros, que nem sequer conseguem colocar carne na mesa. Dói quando você vê o filho pedindo uma comida, um pedaço de pão e não tem, porque eu sei a dor de fome, eu sei o que é a dor do meu filho. E a gente não está tendo condições de manter a família, né? Porque eu mesmo eu recebo um cartãozinho de 250, não dá praticamente para nada, né? Eu tenho 3 filhos, chegaram ao ponto deles querer no almoço comer uma carne. Eu não tinha condições de comprar. Falta alimentação, falta roupa. No total, os 81 senadores gastaram com alimentação, locomoção, hospedagem e combustíveis, alguns têm o próprio jatinho, mais de R$ 3 milhões entre janeiro e setembro, um aumento de 27% em relação a 2020. Na Câmara, no mesmo período, as despesas dos 513 deputados com os mesmos itens somaram mais de R$ 49 milhões, uma alta de 5% na comparação com o ano passado. Uma das despesas que chama atenção, já foi divulgada, foi feita pelo senador Cid Gomes, do PDT. Ele fretou um jatinho em março para se deslocar de Fortaleza para Salvador e de volta, ao custo de R$ 54 mil. A nota não traz detalhes de quem viajou no avião. Uma passagem para o mesmo destino custaria hoje R$ 1.600. Em nota, a assessoria do senador Carlos Portinho afirmou que o senador não está entre os que mais gastam com a alimentação e que os jantares citados na reportagem deram continuidade a reuniões de trabalho sobre projetos que revertem riquezas muito superiores ao estado do Rio de Janeiro. Na prática, houve uma queda de recursos para o setor, deixando escolas em completo abandono, como explica o professor de História, Marco Aurélio. O governo do estado não cuida muito. A última tarefa que nós tivemos aqui, que era também maquiagem, foi uma pintura nas escolas, na época que o Chalita era secretário, isso 2005, 2006. E aí ele comprou tinta, pintou as escolas, mas reforma mesmo que é bom, não tem. Elas não têm papel higiênico, para você ter uma ideia. Os banheiros são muito ruins, não tem assento. Diversas escolas da rede estadual estão com muros caídos, sem manutenção e estruturas danificadas por incêndio. Todas, até o momento, sem perspectiva de reforma. Nesta escola de Salvador, toda vez que chove, os alunos precisam disputar espaço com as goteiras. O aluno tem que andar
assim, ó. Até os corredores ficam molhados. Infiltrações, rachaduras e móveis quebrados são comuns em muitos colégios da cidade. Além dos problemas estruturais, os alunos denunciam a falta de professores. Segundo o sindicato da categoria, das 446 escolas, 80% não tem o quadro completo. São 1.500 profissionais a menos na rede pública de ensino. A arrecadação total de impostos federais em setembro foi de mais de 149 bilhões de reais, um aumento de quase 13% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado dos 9 primeiros meses de 2021, o valor arrecadado ultrapassou 1 trilhão e 300 bilhões de reais, uma alta de cerca de 22% em relação ao mesmo período de 2020. Segundo a Receita Federal, os dados são os melhores para setembro e para o período acumulado desde o ano de 2000.